Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre o Alisson, jogador que está livre no mercado depois de rescindir o contrato dele com o São Paulo. Eu já tinha trago para vocês um vídeo há 2 semanas, falando sobre uma possibilidade de reforço no mercado, que só lembrando, não tem nada de conversas, nada desse sentido. Eu quero trazer aqui apenas uma sugestão para vocês de que o Alisson, na minha opinião, seria uma boa alternativa para essa ponta direita do Cruzeiro, que só lembrando, o Cruzeiro não tem nenhum jogador de origem para a função de ponta direita. Ponta direita no elenco, o Cruzeiro não tem nenhum. Então, acho que o Cruzeiro precisa urgentemente ir no mercado. Além disso, quero falar também sobre o Giovani Jesus, que vive uma fase boa nesse seu início lá no futebol da MLS, e o Kaique, que tivemos algumas atualizações do jogador nessa última semana, atleta que foi convocado para alguns amistosos do Sub-20 da seleção brasileira e que pode desfalcar o Cruzeiro não só agora, mas também quando tiver o Mundial da categoria, que eu quero comentar aqui nesse vídeo. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News e eu estou gravando até esse vídeo aqui no domingo de noite para antecipar aqui para vocês. Estou com medo de acordar amanhã e estar em obras aqui à rua, não quero que vocês fiquem com barulho no ouvido aí enquanto escutam os vídeos, então aproveitei esse final de domingo aqui para gravar alguns vídeos para vocês. Então, quem puder deixar seu like, se inscrever, sem dúvidas vai ajudar demais aqui no nosso trabalho. Antes de darmos sequência, tem um recado aqui para vocês da Bet All In e destacar que, assim, quem está dentro do grupo VIP teve resultados excelentes nesse último domingo. Para deixar aqui somente esse jogo aí, por exemplo, do Água Santa, que o Água Santa iria marcar o terceiro gol. O Roberto aí acertou muito bem que o Água Santa iria marcar e pegou uma odd de 12 a cada real apostado. Ele apostou R$ 144 e voltou 1.733, uma cotação absurda, excelente, apenas para quem já tem o VIP lá da Bet All In. E além desse, teve, por exemplo, de que, no caso, os dois times iriam marcar na partida entre Palmeiras e Água Santa, apostou em R$1.000, voltando 1.444, ótima cotação também, para você fazer parte hoje mesmo do grupo VIP da Bet All In. Tem uma condição super especial aqui para vocês. No caso, a vaga por apenas R$ 49,90 por mês, para você ter várias dicas diárias, todos os dias agora, voltando os jogos depois da data FIFA, para você começar a lucrar. Então, esse valor, assim, numa aposta, você já consegue ter a recuperação desse investimento. Então, bem interessante mesmo para você fazer parte hoje mesmo da Bet All In. Tá aqui o link no QR Code aparecendo aqui na tela e também na descrição do nosso vídeo. Bom, quero começar aqui falando sobre o Alisson, jogador que nessa última semana tivemos algumas atualizações não muito boas, até porque o atleta não anda muito bem. Eu não posso falar a palavra aqui porque o YouTube pega muito no pé, mas se você quiser depois dar uma pesquisada e tudo mais sobre a situação do jogador, que não está muito bem mentalmente. Essa é a questão que pesa bastante no atleta, que eu já tinha comentado com vocês há 2 semanas e um vídeo que eu fiz um mês atrás também, trazendo algumas atualizações, onde o Jorge Nicola já havia antecipado, de que ele estava fazendo, no caso, estava fazendo trabalho à parte no São Paulo e que até cogitou, já pedia essa rescisão de contrato antes do início da temporada. O São Paulo não quis e agora ele já jogou 4 jogos na disputa do Campeonato Paulista e as partes devem chegar a um acordo para a rescisão do seu contrato. Não sabemos o que o Alisson vai fazer. Eu tenho minhas dúvidas se ele jogaria, por exemplo, nessa temporada de 2023, porque tudo vai depender bastante, quando que ele vai ter essa disposição para realmente sentir vontade, de voltar aos gramados. Obviamente desejamos aí uma ótima recuperação para o atleta, que é revelado na base do Cruzeiro e que, na minha opinião, se viesse hoje para a Raposa seria uma ótima alternativa. Ele acabou perdendo um pênalti contra o Ituano, que eliminou, contra o Água Santa, que eliminou o São Paulo no Campeonato Paulista, sofreu várias críticas. Eu diria que isso aí foi o estopim, para ele acabar pedindo essa rescisão do São Paulo, onde ele vinha tendo bom desempenho e até o próprio técnico Rogério Ceni, que não tem se dado muito bem com muitos jogadores do São Paulo, tinha e ainda tem uma boa relação com ponta, onde somando essa passagem dele, ano passado mesmo, 38 jogos, 3 gols e 4 assistências. Dessas 38 partidas, apenas 14 delas foi começando o jogo, então dá para ver que ele é como se fosse um 12º jogador, e eu acho que no Cruzeiro seria uma ótima alternativa. Ele que foi trocado com o Edilson lá com o Grêmio em 2018, e pelo Grêmio também ele sempre teve um papel, tirando as temporadas de 2018 e 2019, que ele era o titular, 2020 e 2021, um reserva imediato. Sempre tendo uma média ali de 4 gols, 6 assistências por temporada. Destaque para 2019, onde ele fez 45 jogos, 8 gols e 9 assistências. 2 anos muito bons pelo Cruzeiro, 2016 e 2017. Nesse pequeno recorte aí, 110 partidas, marcou 13 gols
e 10 assistências, foi importantíssimo para aquela conquista da Copa do Brasil de 2017, aqueles jogos contra o Palmeiras, principalmente no Allianz Parque. O Alisson realmente jogou demais. E quero saber, você aceitaria o ponta-direita de 29 anos? Que, igual eu falei no início do vídeo, o Cruzeiro não tem nenhum ponta-direita de origem. É claro, tem alguns jogadores que podem fazer essa função. O Nicão, por exemplo, tem atuado improvisado. Temos, por exemplo, no banco de reservas o Stênio, que pode jogar por esse setor, o Wesley, o Bruno Rodrigues, só que nenhum de origem, de formação, é um ponta-direita. Então acho que precisa de mais, sabe? Ano passado mesmo o Cruzeiro, na minha opinião, tinha opções melhores. O Rafa Silva e o Jajá, por exemplo. Então quero saber se você concorda comigo, acho que eu falei bobagem, acho que o Alisson seria uma boa. Deixa a sua opinião aqui embaixo. Bom, outro assunto que eu quero falar aqui com vocês é sobre o Giovani Jesus, jogador que vive uma fase interessante lá na MLS. Eu estava usando o Instagram essa última semana, lá no Cruzeiro News, e acabei vendo algumas fotos dele, né? Agora lá no Dallas FC. E lembrei, né? Como será que está esse início de temporada pela equipe estadunidense, que tem sido o titular até aqui. Das 8 partidas possíveis, ele jogou 6 nessa atual temporada, sendo 5 como titular, e inclusive já contribuiu com uma assistência nesse ano. 6 jogos para o recorte da temporada parece ser pouco, né? Até porque no Brasil já estamos em quase 12, 13 jogos na temporada, só que nos Estados Unidos é muito menor. No máximo o time vai jogar 36, 42 jogos no ano. Então o Giovani Jesus aí começando muito bem, o lateral direito de 21 anos, que foi vendido no início desse ano por um valor próximo ali dos 8 milhões e 200 mil reais. O Cruzeiro ainda manteve um percentual de uma futura venda do Giovani Jesus, então é interessante, né? Porque ele tem um desempenho interessante por lá, vai jogando com mais frequência, até porque se for transferido para algum outro futebol, né? Futebol do Japão, Estados Unidos, próprio ali do país, né? Ou para a Europa, o Cruzeiro ainda tem um percentual, além do mecanismo de solidariedade, um pequeno percentual ainda mantido pela atual gestão. Lembrando que na temporada passada, pelo Cruzeiro, foi muito bem, eu aceitaria tranquilamente ele nesse ano, aqui no Cruzeiro, 39 jogos, 2 gols e 3 assistências, só que pela atual circunstância financeira do Cruzeiro, acho que foi sim uma boa negociação, esses um pouco mais de 8 milhões de reais. Quero que você deixe aqui embaixo o que você acha do Giovani Jesus, se tivesse hoje aqui no elenco do Cruzeiro, com o William, com o Igor Formiga, com o Wesley Gasolina, acho que ele seria o titular? Deixa a sua opinião aqui embaixo. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Kaique, que ele foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20 mais uma vez, depois da excelente disputa do Sul-Americano Sub-20. E assim, o Cruzeiro sinalizou, de acordo com o portal Deus Me Dibre, que não vai liberar o lateral para a Seleção Brasileira Sub-20. Vai fazer 2 amistosos, que, se não me engano, 2 amistosos, acho que um contra o Iraque e outro que ainda não foi definido. Então, não são amistosos contra a França e a Inglaterra, não. Então, acaba que, para essa preparação, pelo que parece, o Cruzeiro não vai liberar. A questão ainda vai ter o Mundial, que eu não vou lembrar de cabeça aqui exato a data. Só que já vai estar ocorrendo as primeiras 7 rodadas do Campeonato Brasileiro e ele poderia perder até 4 rodadas do Brasileirão caso o Cruzeiro liberasse ele para o Mundial. E aí vai ficar uma faca de 2 gumes, né? Vários times no Brasil também vão passar por isso. Alguns, igual o Corinthians, que tem vários jogadores convocados, que jogam no time principal, o Atlético Paranaense também, porque assim, por exemplo, o Atlético Paranaense vai liberar o Vitor Roque para jogar o Mundial, sendo que ele vai perder vários jogos pelo time. O Kaique, eu acho que ele vai ser o titular nessa lateral esquerda, jogou bem demais contra o Red Bull Bragantino e eu vejo um potencial enorme, para mim das grandes joias do Brasil nessa posição. E aí tudo bem, é muito complicado, você vai preferir ele jogando o Brasileirão aí contra o Corinthians, contra o Grêmio e tudo mais, jogos dificílimos que podem elevar bastante a sua carreira. E, por outro lado, também pode jogar pelo Mundial e ser campeão pela seleção brasileira contra uma França, contra a Inglaterra, contra a Alemanha, Espanha. Então, assim, é muito complicado. Não sei o que o Cruzeiro vai fazer quando chegar essa hora do Mundial. Só que eu priorizaria, óbvio, o desempenho do Cruzeiro, né? Porque ele jogando bem por aqui já vai se valorizar. Então, vai ser muito complicado e eu acho que o Cruzeiro deve tomar esse caminho. Então, eu queria até levantar essa questão aqui para vocês. Acho que eu não vi ninguém falando sobre esse caso. E o que você pensaria sobre isso? Deixa a sua opinião aqui embaixo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar-nos aqui do Cruzeiro News a chegar a essa marca de 40 mil inscritos, que sem dúvidas vai me ajudar demais. Link da Bet All In para você entrar hoje mesmo no grupo VIP, com esse super desconto aqui por apenas R$ 49,90 por mês, tá aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Valeu, galera!